Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. 9h32, vamos seguir no assunto eleições. A Rádio Bandeirantes está abrindo espaço para que o eleitor possa conhecer um pouco das propostas, possa conhecer um pouco mais sobre os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje nós vamos conversar aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o candidato Levi Fidelix, do PRTB, que já é um velho conhecido do eleitorado aqui de São Paulo, porque já foi candidato a muita coisa e nessa vez será candidato então a prefeito de São Paulo pelo partido. Queria cumprimentá-lo, agradecer aqui pela sua presença no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para conversarmos um pouco sobre São Paulo. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, Agostinho Teixeira e Pedro Campos, do Jornal Gente. Prazer imenso, estamos aí, né? Fui sim candidato algumas vezes e esta é uma vez mais, e creio que as nossas possibilidades são ímpares na medida em que representamos segmentos muito importantes da sociedade e também creio que é uma chance ímpar por estarmos no momento onde o Brasil conservador precisa de representantes que falem a sua linguagem. Linguagem é essa focada sim no social, mas na livre iniciativa, onde o respeito, em especial ao contribuinte, né, que paga a fatura do dia a dia, precisa realmente ser esse contribuinte ouvido, e vemos que os nossos munícipes, no caso de São Paulo, não estão sendo ouvidos nas suas demandas. Mas estou à disposição. Muito bom dia a todos. Muito obrigado. Candidato, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom, pelo que parece, o senhor se identifica como conservador, né? Conservador significa o quê? Conservador nos conceitos morais, conservador na relação política, o toma lá da cá se enquadra nesse conservadorismo ou pelo contrário? O que é um candidato conservador? Ele defende o quê, o candidato conservador? Olha, Deus, Pátria, Família é o nosso lema, sempre foi, aliás, o verde e amarelo, nossas cores, defendemos as famílias, defendemos a nossa pátria. O conceito do plano idealístico nesse sentido da defesa do nosso patrimônio, não é? Familiar, o nosso patrimônio também que possuímos e realizamos através da nossa vida, mas, acima de tudo, nós somos, no sentido lato da palavra, a favor da livre iniciativa, com menor intervenção do Estado, não é? E o Estado funcionando como indutor e não como promotor do desenvolvimento. O Estado indutor significa que a livre iniciativa prevalece. E o liberalismo também é tido por nós como a nossa bandeira. Dentre esses princípios, nós propugnamos exatamente por respeito às leis, né? Respeito a hierarquias, tudo isso aí nesse conjunto todo. O DNA das pessoas é fundamental na medida em que a gente respeita os nossos pais, respeita as nossas vidas, as leis, as normas. O conservadorismo é esse conjunto todo, não é verdade? É Agostinho ou o Pedro está falando comigo? Você? Agostinho. Agostinho. Eu. Esse é o nosso sentido que nós temos de conservadorismo, que eu também digo à direita. Por isso, nosso slogan, inclusive, vamos marchar à direita. Direita para endireitar e consertar São Paulo dos desmandos que a esquerda vem promovendo há tanto tempo, né? Mais de 30 anos está aí essa dupla PT-PSDB. Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Levi Fidelix. Se o senhor fosse prefeito de São Paulo, o senhor determinava o retorno às aulas ou tomaria outra medida em relação aí à pandemia do coronavírus? Não podemos ter aulas nesse momento. Eu tenho certeza que o distanciamento ele é fundamental. Agora, deveríamos ter ele já aplicado, como eu vou aplicar no ano que vem em ser o prefeito. Vão ter a escola digital. Se tivesse já a escola digital implementada, o professor com a lousa digital e os alunos com a iPad estariam estudando em casa no momento deste, porque a escola teria um raio de ação de internet de pelo menos 20 quilômetros em torno de si. Então, os alunos estariam tranquilamente estudando em casa, sem a presença física do professor, estando eles monitorados e tendo aulas com toda a literatura necessária, todo o seu programa necessário. Daí que um dos meus programas de governo está
na educação digital, entre outras coisas, tá? Candidato, o senhor é aliado do governo Bolsonaro, salvo engano. Como é que o senhor analisa a conduta do governo federal nessa pandemia que vem sendo criticada? Os números não são nada positivos, né? O Brasil, infelizmente, está muito mal posicionado no combate ao Covid se comparado com outros países. Como é que o senhor analisa esse processo todo, candidato? Olha, o presidente não foi impedido, inclusive, logo desde o início, em tomar as decisões e os critérios de como combater esta pandemia. Foi tirado dele todo o poder e transferido para os prefeitos e governadores, que muito pouco fizeram. Ficou uma balbúrdia nacional, não é? E eles, por exemplo, todos os governadores e prefeitos, eu não vejo ninguém que higienizou a cidade, sanitizou as cidades. Eu não vi ruas e vielas sendo higienizadas, lançando carros-pipas com cloro, com todo tipo de sabão, as vielas nossas continuam infectadas. Eu não vi ninguém fazer outra coisa que não seja só contabilizar mortos. Então, o Jair Bolsonaro ficou engessado. Os recursos chegaram para esse povo todo, mas ele não pôde ser ajudado. Então, o que ocorre? Que nessa luta de quem é mais forte, nós tivemos os prefeitos como se fossem xerifes, né, prendendo, arrebentando, as pessoas em casa feito ratos, em vez deles estarem todos terem feito que um programa digamos, estratégico para as pessoas poderem trabalhar. Por exemplo, quem tem uma lojinha que tenha 5 funcionários, poderiam 3 trabalhar de manhã, 2 à tarde, com distanciamento. Uma indústria poderia trabalhar de 6 da manhã ao meio-dia, outro turno, 50 pessoas de manhã, 50 à tarde. Não foi feito um plano estratégico. Faltou cabeça, mufa. Por isso também eu combato, nesse sentido, a falta de autoridade por parte das pessoas que embaixo tiveram tanto poder econômico na mão, porque na hora de ter dinheiro para pagarem, não é? Por esses hospitais de campanha, fortuna sem usarem, usaram. Na hora de pagar máscaras, R$200 mil, respiradores a R$200 mil, fizeram. Porque não promoveram também a baixa, né, de tantos insumos que podem estar à altura dos prefeitos e dos governadores, ICMS, né, de telefonia, pedágios, tudo isso aí poderia estar nas mãos também dos governos municipais e estaduais, que nada fizeram, nada colaboraram, esperaram, simplesmente os recursos chegaram e não fizeram nada de bom, ao contrário, colocaram as pessoas feito ratos na rua. E o pior, só para concluir, e os ônibus? Uhum. Ninguém olha os ônibus? Encher os ônibus, em vez de esvaziarem. Teriam que colocar o quê? Obrigar as frotas a serem menos cheias, os ônibus com menos pessoas. Ao contrário, você vê aí, aqui em São Paulo, no caso do atual prefeito, colocou muito mais pessoas dentro dos ônibus. Um crime contra o nosso povo, porque essa doença se espalhou muito mais. Não sanitizaram rodoviárias, não sanitizaram os aeroportos, tudo isso é errado. Candidato, já que o senhor falou sobre ônibus, né? Vamos falar um pouco sobre transporte aqui, para falar sobre as suas propostas aí para a cidade de São Paulo, né? Quando fala do nome do senhor, eu lembro do Aerotrem imediatamente. Acho que é inevitável. O senhor tem o Aerotrem ainda como proposta aqui para a cidade de São Paulo? É uma das propostas, não é apenas tão somente o mesmo, porque eu sou um cara que eu sempre penso que a sociedade ela precisa de muito mais. Nós precisamos de saúde, de educação, não é? Precisamos dar à pessoa emprego e renda, e transporte é fundamental nisso tudo. Se tivéssemos feito o Aerotrem como eu propus, né, com pilastras finas, pré-moldadas, já tinha mais de 100 quilômetros de aerotrens aqui em São Paulo, cujo nome mudaram para Morotrilho, é a mesma coisa. Estão aí há 6 anos para fazer esse que vai aqui entre o nosso aeroporto de Congonhas e o Morumbi, até hoje nada, né? Já gastamos 3 vezes mais, em vez de 2 bilhões, que era o projeto original, não fizeram praticamente nada até agora, a não ser as pilastras, e você veja que já gastaram 3 vezes mais, 6 bilhões. Então, fizeram um modal, apenas copiaram o conceito, mas não implementaram a ideia como ela foi concebida. Já teriam feito, eu sou prefeito aqui, mais de 50 quilômetros, interligando, inclusive, as nossas estações de metrô em periferias. Eu creio que isso aí será mais um projeto, aliado também a ônibus a gás, a ônibus biarticulados com energia, com bateria elétrica, coisa que o mundo todo já está adotando para poluir menos. E renovar, refazer essa malha que cruza de ponta a ponta São Paulo com os ônibus. Nós iremos chegar até um determinado ponto
apenas e dentro de um círculo melhor, ou seja, da Faria Lima, Lapa, Dom Pedro, Vergueiro, Lapa, Faria Lima novamente, nós teríamos, então, ônibus menores com a possibilidade de levar as pessoas de maneira gratuita. Por quê? É um centro menor, onde a pessoa iria se desenvolver e depois retornar para a base no ônibus original que ela pegou. Tudo isso aí nós temos que redimensionar. O transporte é uma das minhas prioridades também, entre outras coisas. Candidato, o senhor falou no início aí que o senhor defende a família, enfim, o senhor defende essa bandeira já há algum tempo e repete isso nessa campanha. No entanto, as relações homoafetivas, o senhor parece que não considera como uma família. E aí eu vou relembrar o que o senhor disse em 2014, durante a campanha para presidente, se eu não estou enganado. O senhor disse, o senhor me corrija se estiver errado, falando de homossexuais, dos gays, o senhor disse que aqueles que têm esse problema devem ser atendidos no plano psicológico e afetivo, mas desde que seja bem longe da gente, bem longe mesmo, porque não dá. O senhor respondeu na justiça por isso também, acho que inclusive continua ainda uma ação na justiça, salvo engano. Eu queria saber se essa questão judicial já foi resolvida, o senhor a princípio foi condenado, depois absolvido, houve um novo recurso. Se o senhor se já foi julgado nesse caso, o senhor continua achando que quem é gay, quem é homossexual, precisa de tratamento, candidato? Primeiro que não houve condenação. Houve uma ação do qual nós ganhamos em todas as instâncias. Pela primeira que não, né? Número 2, foi colocado num contexto nacional do plano político ideológico. Todas as pessoas são contribuintes, todas as pessoas merecem o nosso respeito, e sempre foi assim. Foi num contexto onde apenas eu coloquei que as pessoas têm liberdade de livre expressão do que querem, exatamente falar o que querem. Agora, eu também tenho opinião. E sim, exatamente o que a justiça nos colocou foi livre expressão, onde eu disse que eu não comungava, porém, as pessoas são livres para falar e para fazer o que querem com a sua vida, com o seu corpo. Sim, não sou contra ninguém, nem seria tanto assim que nós ganhamos dentro desse princípio da livre expressão. O senhor continua achando que homossexual tem que passar por tratamento? Meu amigo, é a livre expressão que as pessoas têm, façam o que querem com o seu corpo. Eu sou um pai, um avô, eu tenho meus princípios. E as pessoas fazem o que quiserem. Acho elas que todas são contribuintes e eu sendo prefeito, vou tratá-las igualmente. Para finalizar a entrevista, eu queria saber como é que vai ser o apoio, né, do vice-presidente da República, que é do seu partido, Hamilton Mourão. O senhor vai trazer ele para São Paulo? O senhor espera o apoio também do presidente Jair Bolsonaro para sua candidatura? Não resta dúvida que o apoio já expresso de Jair Mourão, nosso vice-presidente, já foi declarado, né, que já está conosco, também o bolsonarismo e as pessoas que pensam como tal, comigo estão formando, e a questão do nosso presidente da República, eu creio que no momento certo e devido ele vai se expressar. Eu, naturalmente, em 2018, dei a ele o meu apoio integral do meu partido, fornecendo a ele, inclusive, o nosso vice-presidente da República. Espero que a reciprocidade seja de maneira natural. Vamos esperar o tempo e a hora. Só mais uma coisa, eu li essa semana aí no jornal que a Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, ligou para o senhor, né, para falar sobre a candidatura dela lá no Rio de Janeiro. O que o senhor conversou com ela aí? Porque ela ontem acabou sendo alvo de uma operação, foi parar na cadeia, ela que é pré-candidata à Prefeitura do Rio, né? Como é que foi essa conversa? Aquele jornalista amigo, tantos me procuram, é o Partido Democrata, todos os partidos, PSD, PSC, todos querem, naturalmente, gozar do privilégio do PRTB, tem a vice-presidente da República, gozar do prestígio de Jair Mourão, e apenas recebia, como todos os outros também, e apenas foi uma conversa onde ela requeriu apoio no Rio, nada a ver de São Paulo. E, à época, eu falei para ela se entender com o presidente estadual, Jimmy Pereira. E isso, creio que não deve ter sido feito em tempo e na hora. Foi apenas um princípio de pedido. Candidato, só mais uma coisa rapidinha. O senhor vai investir quanto? O partido vai investir quanto na sua campanha? Porque a gente estava aqui, eu estava escandalizado aqui. Eu realmente confesso que não imaginava. Mas assim, aqui em São Paulo, o limite de despesa
para prefeito, para candidato a prefeito, no primeiro turno é de 51 milhões e 800 mil reais e para o segundo turno de 20 milhões e 700 mil reais. O senhor vai investir, o partido vai investir quanto no primeiro turno na sua candidatura? Primeiramente, eu fui o único partido do país a abrir mão desse maldito fundão, dinheiro tirado do povo, dinheiro tirado da pandemia, horrível. Não sei como isso aí ainda continua não sendo a constitucionalidade disso, ainda julgada, porque eu entrei com ação contra essa implementação do fundão, né? Então, meu partido não vai ter um centavo de fundão. No tocante a fundo, também não o tem. Somos desprovidos de qualquer dinheiro do erário. O único partido do Brasil. Vamos fazer com pactos de recursos e com a internet vibrante, com a nossa militância muito ativa e proativa e muito argumento, sola de sapato e muito trabalho, amigo, para vencer essa eleição, porque nós temos o melhor programa para São Paulo, que é respeito ao munícipe e qualidade de vida para todos. Esse microfone é democrático, abre espaço para todos os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje nós recebemos aqui no Jornal Gente o candidato Levi Fidelix para falar um pouco sobre as suas propostas e também a composição política que está formando pelo PRTB para disputar a Prefeitura de São Paulo. Grande abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade. Um abraço, amigos, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Obrigado, tchau.